O São Paulo busca hoje no Morumbi repetir o que fez no ano passado, que é passar para as quartas de finais da Copa Libertadores. Hoje, diante do Atlético Nacional, mais de 60 mil torcedores estarão no Morumbi, incluindo a mim, para empurrar o São Paulo rumo a mais essa vitória. Vamos, São Paulo! Fala, Tricolor! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Soberano. Hoje, o São Paulo entra em campo às 9h30 da noite para o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Atlético Nacional no Morumbi. No jogo de ida, não fomos bem. Diria que nem um pouco bem, na verdade. Contamos mais com a sorte, que muitos de nós tratamos como sorte de campeão. 2 bolas na trave, 2 pênaltis perdidos por eles, um para fora, um pela grande defesa do Rafael. E um jogo em que o São Paulo não jogou. O São Paulo praticamente se abdicou de jogar bola, apenas assistiu ao Atlético Nacional. Não acho que isso foi proposital, que isso foi estratégia do Hernan Crespo. Acredito realmente que o São Paulo teve dificuldades dentro do jogo mesmo e não soube o que fazer naquele momento, não conseguiu consertar a rota no meio do caminho. São Paulo e Atlético Nacional fazem hoje no Morumbi o 14º jogo em sua história. Até então, 5 vitórias para o São Paulo, 4 empates e 4 vitórias para os colombianos. Um jogo bem marcante acaba sendo a semifinal em 2016 pela própria Libertadores. Jogo que no Morumbi o zagueiro Maicon foi expulso de maneira duvidosa e principalmente um jogo de volta na Colômbia, um jogo completamente manipulado pela arbitragem. E desde esse jogo foi criada uma rivalidade entre os dois times, entre as duas torcidas. O Atlético Nacional tem um canto específico para a provocação à torcida são paulina e ao time do São Paulo. Então foi criado lá em 2016 uma rivalidade entre países, entre times de países diferentes por conta de um resultado. Esperamos que hoje no Morumbi o resultado volte a ser a favor do São Paulo, assim como foi na Sul-Americana em 2013. E esperamos que o São Paulo continue rumo ao Tetra da Libertadores e que nas quartas de final venha tanto o LDU ou o Botafogo e estaremos preparados e juntos para essa batalha. O árbitro, o trio de arbitragem é argentino, comandado por Maximiliano Lopes. Um árbitro que, como um bom argentino, ele acaba deixando um pouco o jogo ser levado, então ele não é de marcar muitas faltas. E acaba também sendo um pouco conivente com cera. Então, dependendo da carruagem, de como vai estar o jogo, esperamos que o São Paulo já esteja vencendo para que não sofra com a cera colombiana que possa tentar levar a decisão para penalidades, ou até mesmo, numa hipótese terrível, eles conseguirem algum gol e começar a quebrar o jogo inteiro, a mastigar muito, a demorar muito para reposição de bola. Infelizmente é um árbitro que acaba sendo conivente com isso. E o Morumbi lotado como vai estar hoje, sabemos que a paciência talvez não vai ser tão longa. Então esperamos hoje que o São Paulo conquiste o resultado. Não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo complicado, mas se o São Paulo conseguir pelo menos levar para o intervalo já um resultado positivo, talvez o ânimo da torcida melhore ainda mais no segundo tempo e que possa fortalecer os nossos atletas a conseguir o resultado esperado. Não queremos sair hoje do Morumbi de cabeça baixa, queremos sair confiantes e falando pode vir Botafogo, pode vir LDU, que o São Paulo vai rumo ao tetracampeonato da Libertadores. A escalação para hoje deve ser muito parecida com o que foi na semana passada. O GE traz Rafael, Cedric Soares, Ferrarese, Sabino e Enzo Dias. Bobadilla, Marcos Antônio e Alisson. Luciano e André Silva. Eu particularmente não gosto do Alisson avançado. Eu prefiro o Alisson mais recuado jogando como volante. E, sinceramente, esperava que o Lucas começasse titular hoje. Pelo fato do Lucas estar no banco de reservas hoje, me dá a entender que o São Paulo vai querer construir o resultado no primeiro tempo, para que no segundo tempo o Lucas principalmente jogue em velocidade, comece a forçar o cartão do adversário, para que entre mais na mente do adversário e a gente consiga ganhar, além do campo, no mental também. Temos que ficar bastante de olho também na equipe do Atlético Nacional, que, como a gente viu no jogo de ida, deu muito trabalho para o São Paulo, principalmente na correria. A nossa zaga naquele jogo não foi muito bem. Esperamos que hoje eles estejam mais focados e principalmente motivados a parar essa força desse ataque colombiano que é muito forte com o Marlos Moreno, com o Inestrosa.
O Atlético Nacional deve vir com a mesma formação que foi no jogo da ida, tá? Então é um time que vai vir para cima, não é um time que vai apenas esperar o São Paulo para poder jogar. O GE traz que a escalação do Atlético vai ser Ospina, Andrés Roman, Arias, Tecídio, Camilo Cândido, Campuzano, Cardona, o mesmo que perdeu os 2 pênaltis, Matheus Uribe, Sarmiento, Inestrosa e Morelos na frente. O São Paulo tem que estar muito atento, porque é um time muito rápido, que liga contra-ataque e é muito poderoso. É um time que vai chutar de fora, é um time que vai arriscar e é um time que a gente não pode dar bobeira. A nossa zaga com Ferrarese, com Alan Franco, não pode estar desatenta como foi no jogo de ida. Os nossos laterais, Cedric e Enzo, não podem perder a cabeça. É um time que vai para cima, é um time que joga para cima para forçar a jogada individual. Então a gente tem que estar preparado, tem que estar com o mental muito blindado, porque vai ser um jogo perigoso. A gente tá indo com motivação, a gente vai estar com o Morumbi cheio, vai estar jogando emoção para dentro do campo e força para o time, mas o time não pode se desesperar. Não é um jogo fácil, estamos em casa e devemos nos impor, mas temos que ter muito cuidado com principalmente o contra-ataque deles e chutes de média e longa distância. O jogo será transmitido exclusivamente pela Paramount Plus, então se você quiser assistir com imagens, somente pela Paramount Plus. Eles estão com uma promoção de 7 dias grátis para novos assinantes, então caso você ainda não tenha cadastro na Paramount Plus, vale pegar esses 7 dias, dependendo de como foram os jogos. Acredito que nas próximas fases o São Paulo não vai mais jogar de terça-feira ou de quinta-feira, somente de quarta-feira, por conta do chaveamento, que na próxima fase pode ter Botafogo, numa semifinal pode ter o Palmeiras. Então acredito que o São Paulo não vai mais jogar de terça ou quinta-feira, somente nas quartas-feiras. Então, para quem ainda não tem a Paramount Plus, ou quer assistir o jogo de hoje, mas não quer uma outra assinatura, os 7 dias grátis vai muito bem a calhar. Com imagens, somente pela Paramount Plus. Se você quiser escutar por áudio, tem as rádios que vão estar transmitindo e também a São Paulo FC Play, que vai estar transmitindo no YouTube somente com áudio, sem imagens. Estarei indo para o Morumbi às 6h30 da tarde, estarei lá para gravar a chegada do ônibus, para gravar a entrada no estádio, o clima da torcida, tentarei fazer alguns takes durante o jogo, algumas reações, o meu comentário, análise no intervalo ou ao final do jogo e trarei posteriormente também o pós-jogo aqui para o canal. Peço que se inscrevam aqui no canal, deixem um like, comentem, me deem dicas, opiniões de vocês, o que eu posso melhorar, o que vocês querem que eu traga aqui para o canal. E no mais, agradeço a audiência de todos vocês e vamos São Paulo!